Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É um componente de configuração onde nós podemos definir três parâmetros aqui de configuração. E no caso, essa página aqui simula como seria uma página onde o cliente de uma empresa de software, por exemplo, pode definir como que ele quer que o projeto dele seja. E aí nós temos aqui três parâmetros: bom, barato e rápido. E a questão aqui e a funcionalidade aqui, por assim dizer, é a seguinte: não tem como você ter um projeto ou qualquer produto com essas três qualidades, né? Não tem como um produto ser bom, barato e rápido. Ou ele vai ser bom e barato, ou vai ser bom e rápido, ou vai ser barato e rápido, mas não vai ser bom. E se for bom e rápido, não vai ser barato. E se for bom e barato, não vai ser rápido. E aí, se o cliente vir aqui e definir que ele quer o seu, se ele definir que ele quer que o seu projeto seja bom e barato, se ele quiser definir o projeto dele também como sendo rápido, automaticamente o componente ele vai desativar uma das duas outras opções, porque só tem como um projeto ou um produto ter duas dessas três qualidades. E o mesmo vale aqui para os outros. Se eu tenho bom e barato, ou se eu tenho barato e rápido, e eu quero que meu projeto também seja bom, eu vou perder a qualidade aqui do rápido. E se eu quiser que ele seja bom, barato e rápido, ele perde aqui a qualidade de ser barato. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Eu tenho aqui o meu editor de códigos, que é o VS Code. Nele eu tenho uma pasta aberta chamada Bom, Barato, Rápido. E aí eu vou começar criando um arquivo chamado index.html. Vou criar uma estrutura básica de página HTML. Vou definir o título da página como sendo bom, vírgula, barato, vírgula, rápido. E aí, aqui dentro do corpo, eu vou definir um cabeçalho nível 2 com o texto como você quer que seu projeto seja. Embaixo desse cabeçalho, eu vou ter uma div com a classe container controle. E aí, dentro desse container, eu vou ter um input. Ele vai ser do tipo checkbox. Checkbox é um tipo de input que é uma caixazinha, que é um quadradinho que tem como você marcar X ou não marcar o X. E aí o ID aqui vai ser bom. E a classe vai ser alternar. Embaixo desse input eu vou ter um rótulo, né, um label, com a propriedade for igual a bom, ou seja, esse rótulo aqui, esse elemento label, ele é conectado, ele se refere ao elemento com o ID bom, que é esse input aqui. No caso, a palavra for em inglês significa para, ou seja, esse rótulo aqui, cujo texto não vai ter texto, mas dentro dessa label vai ter uma div com a classe bola, que vai ser aquela bolinha dentro do controlador, que quando a gente clica ela vai para um lado ou vai para o outro, dependendo se está ativado ou não. De qualquer maneira, a palavra for em inglês significa para, e quando a gente utiliza o atributo for dentro de um elemento label, a gente está especificando que esse label, que esse rótulo, ele se refere ao input com ID com o mesmo valor, né? E embaixo dessa label eu vou criar um span com o texto bom. E aí, olha que interessante, eu vou copiar isso aqui porque para os outros controladores, né, para os outros inputs, vai ser um componente semelhante. Eu só vou alterar aqui o ID para barato. Ah, tá, faltou uma coisa aqui, ó, peraí. Aqui no label faltou a classe rótulo.
Ok, agora eu vou copiar. E aí aqui eu vou mudar de ID bom para barato. Aqui eu vou mudar para barato. E aqui no spam, ao invés de bom, eu vou escrever barato. E aí eu vou colar mais uma vez e vou alterar para rápido. Aqui para rápido. E o texto do spam, rápido. Eu vou salvar esse arquivo, vou clicar aqui em Go Live para ativar a extensão Live Server. E, portanto, agora nós temos aqui os elementos da nossa página. O cabeçalho, nível 2, né? Assim como os inputs, né? Que são esses checkbox aqui, essas caixas de checagem, juntamente com o texto descritivo. Vamos agora escrever as regras de estilo para tornar o nosso site um pouco mais bonito, né? Um pouco mais apresentável. E aí eu vou criar aqui um arquivo chamado estilo.css. Dentro desse arquivo eu vou importar primeiramente uma fonte. Vou selecionar todos os elementos da página e vou definir box sizing igual a border box. Vou selecionar o corpo da página, né, o elemento body. Vou definir a família de fonte igual a Roboto, que foi a fonte que a gente acabou de importar. Se não estiver disponível, utilize a fonte sans serif definida como padrão no navegador. Modo de exibição, flex. Direção do modo de exibição flexível, coluna. Alinhar itens, centro. Justificar conteúdo, centro. Altura, eu quero que seja 100% a altura da tela do usuário. Transbordamento, eu quero que seja escondido. E margem, eu quero 0 em todos os lados. Vou salvar, e aí a gente não vê ainda esses estilos sendo aplicados, porque nós ainda não conectamos o arquivo estilo.css com o nosso arquivo index.html. Portanto, aqui no topo, aqui dentro da seção head, eu vou criar uma tag link, especificando que a relação é stylesheet e o arquivo se chama estilo.css. Vou salvar. Portanto, agora nós vemos essas regras de estilo sendo aplicadas. E aí eu vou selecionar a classe container controlador. Vou definir display igual a flex. Alinhar itens igual a centro. Margem 10 pixels vertical, 0 pixels horizontal. Largura igual a 200 pixels. É controlador? Controle. Container controle. Ok. Em seguida, eu vou selecionar aqui a classe alternar. E vou definir visibilidade, visibility, igual a hidden, escondido. E aí, a caixinha aqui de marcação, né, o input checkbox, vai sumir. Mas aí nós vamos criar essa caixinha de forma personalizada, para ser aquele dispositivo de controle que ativa, a bolinha fica de um lado, desativado fica do outro. Eu vou selecionar a classe rótulo e vou definir posicionamento igual a relative. Cor de fundo igual a... vai ser esse tom de cinza. Curvatura da borda, eu quero que seja 50 pixels. Cursor, eu quero que seja ponteiro. Modo de exibição, eu quero que seja bloco em linha. E margem, eu quero que seja 0 no topo, 15... 0 verticalmente e 15 horizontalmente.
A largura eu quero que seja 80 pixels e a altura eu quero que seja 40 pixels. Portanto, agora nós temos aqui o componente inicial, né, para o nosso elemento aqui de controle. Em seguida, eu quero selecionar a classe rótulo quando ela for um elemento irmão direto ou um elemento irmão que vem logo em seguida da classe alternar quando estiver em modo checado. Então vamos pensar aqui comigo. Ó. Nós temos aqui essa classe aqui, rótulo. Eu quero selecionar essa classe aqui quando ela for um irmão, quando ela for o elemento irmão seguinte de um elemento com a classe alternar, que no caso, que é o caso aqui, né? No caso, a label, o elemento label, ele possui a classe rótulo e ele é um elemento irmão que vem logo em seguida da classe alternar. No caso aqui é o elemento com a classe alternar. O elemento com a classe rótulo vem logo em seguida. Então é um elemento irmão que vem logo em seguida. E no caso isso vale para todos, né? Tanto esse elemento label, quanto esse elemento label, quanto esse elemento label aqui, eles são elementos irmão que vem logo em seguida do elemento com a classe alternar. Só que eu quero selecionar o elemento com a classe rótulo, que é um elemento irmão que vem em seguida do elemento com a classe alternar, mas quando esse elemento estiver em modo checado, que é quando esse input ele está com xzinho, né? Ele está com checkzinho, está com a checagem marcando o input, né? Marcando a caixinha. E aí, para fazer isso, eu vou escrever o seguinte aqui, ó. Com essa regra de seleção aqui, as regras de estilo que a gente vai definir dentro das chaves, elas serão aplicadas ao elemento com a classe rótulo, quando esse for um elemento irmão que vem logo em seguida. E é isso que o mais aqui significa. No caso, o mais, ele significa que o rótulo tem que ser um elemento irmão que vem logo em seguida do elemento com a classe alternar, quando este estiver em modo checked, checado, né? Que é quando a caixinha está com x. Não x, é um check, né? Uma checagem assim. E aí, quando for esse o caso, eu quero cor de fundo, background color, igual a esse tom aqui de roxo. Então, basicamente é o seguinte. Quando o input estiver checado, estiver marcado, o elemento com a classe rótulo vai receber isso aqui. Vai receber essa cor de fundo aqui. Vou salvar esse arquivo. E aí a gente não vê nada aqui. A gente não vê nenhum roxo, né? Mas aí, se eu vim aqui, ó, e definir aqui o primeiro input. Se eu definir um atributo chamado checked e salvar, nós vemos agora o rótulo, né? Nós vemos o rótulo roxo, né? Porque ele é, esse primeiro rótulo aqui, né? Ele é um elemento irmão que vem logo em seguida de um elemento com a classe alternar que está em modo checked. E é isso que essa regra de estilo aqui está selecionando. É o mais aqui, né? Esse aqui é um comando importante de seleção. E agora vocês entenderam como que funciona. Em seguida, eu vou selecionar a classe bola. Eu vou ter background igual a branco. Height igual a 24 pixels, ou melhor, 34 pixels. Width igual a 34 pixels.
Curvatura da borda, 50%. Isso vai fazer o elemento ficar redondo, né? Posicionamento absolute. Distância do topo, 3 pixels. Distância da esquerda, 3 pixels. Alinhamento de itens igual a centro. Justificar conteúdo igual a centro. E aí, se eu salvar, nós vemos agora a bola aqui, né? E aí eu vou definir uma animação que vai se chamar deslizar, desligar. Essa animação vai durar 0,3 segundos. Vai ser um tipo de efeito linear. E aí a gente vai ter um quarto valor aqui, que vai ser forwards. Deixa eu ver para que serve esse valor aqui, forwards, que eu não me lembro bem. Precisa aqui, ó, CSS Animation Forwards. Vamos ver o que significa, porque eu não me lembro agora. No caso, esse valor aqui, forwards, ele serve para a propriedade Animation Fill Mode, que é o modo de preencher a animação. Eu não sei exatamente o que é, vamos ver aqui. Aqui a gente está vendo a documentação no Mozilla, no site do Mozilla, que é a melhor documentação. Eu vou definir aqui como sendo português. Não tem português? Vou botar espanhol e aí eu traduzo aqui na hora. Quem sabe faz ao vivo. Ó, a propriedade CSS Animation Fill Mode, que se traduz como modo de preenchimento da animação, especifica o modo em que uma animação CSS aplica seus estilos, estabelecendo sua persistência e estado final depois de sua execução. Aí aqui no caso o valor forwards, né? Que é esse valor que a gente está considerando aqui. Vamos ver o que ele faz. O objeto sobre o qual se aplica a animação ficará com os valores e estilos que lhes são aplicados. O último keyframe, a última fotografia, por assim dizer, da animação, o último frame, né, de execução da animação. O último valor dependerá do valor de direção da animação e contador de iteração da animação. É a tradução aqui, né? Basicamente, o que isso aqui vai fazer, esse valor aqui, forwards, basicamente o que esse valor vai vai permanecer o elemento onde ele está quando a animação acabou. Basicamente isso. E aqui no caso, essa propriedade animation, ela na verdade é um atalho para especificar valores para 4 propriedades. No caso, são as propriedades animation name, que é o nome da animação, que é o primeiro aqui, né? Aí depois nós temos animation duration, que é o segundo valor aqui, duração da animação. Animation cadê? No caso, o linear, deixa eu lembrar aqui para que é. CSS linear. Qual propriedade que é, né? Animation Timing Function, a função de temporização da animação, né? Como que vai ser a temporização? Como que a animação ela vai se desenvolver? Vai ser mais rápida no início? Vai ser mais rápida no fim? Então o linear aqui é para isso. Opa. Animation Time Function. E aí se eu digitar aqui, ó, linear, ele já me oferece aqui uma opção, né? E o último aqui, o forwards, é para
é para o Animation Fill Mode, que é o modo de preenchimento. Mas a gente especifica esses 4 valores aqui de forma simplificada somente na propriedade Animation. E aí, em seguida, eu vou definir Pensa um pouquinho sobre como que funciona esta regra de seleção aqui. Pause o vídeo se você precisar, pense como que ela funciona, o que ela está selecionando. Então, essa regra de seleção aqui, ela está selecionando as regras aqui, elas vão se aplicar à classe bola, somente a ela. Entretanto, essa classe bola, esse elemento com a classe bola, ele precisa ser... esse elemento com a classe bola precisa estar dentro de um elemento com a classe rótulo. É isso que um simples espaço significa entre duas regras de seleção, né? Duas classes, né? Então, o elemento com a classe bola tem que estar dentro da classe rótulo, que por sua vez precisa ser um elemento irmão que vem imediatamente de um elemento com a classe alternar que esteja em modo checado. Então essa regra de seleção aqui vai ser aplicado somente aos elementos com a classe bola, que é essa classe aqui, né? Que é essa bolinha aqui. Quando estes estiverem dentro de um alternar checado, né? E aí eu vou definir aqui, ó, a animation, vai ser igual a deslizar, desligar, vai durar 0,3 segundos, vai ser linear, ou melhor, perdão, deslizar, ligar. A gente vai ter 2 animações. Forwards e aí vamos definir agora as 2 animações. Eu vou digitar aqui, ó, @keyframes. O nome da animação é deslizar, desligar. E aí, para essa animação, no progresso da animação em 0%, ou seja, no início da animação, eu vou definir a propriedade transform, eu vou transformar o elemento da seguinte maneira: eu quero um deslocamento no eixo X, translate X. No caso, a palavra translate, nesse contexto aqui, significa deslocamento. A palavra translate mais comumente se traduz como traduzir, mas aqui, como a gente está lidando com plano cartesiano, né, com coordenadas, etc., o significado aqui da palavra translate é deslocamento. Deslocamento no eixo X, né, na horizontal, para a esquerda ou para a direita. E aí, eu quero um deslocamento de 40 pixels para a direita. No caso, se o valor é positivo, o deslocamento é para a direita. Se é negativo, é para a esquerda. E aí, no caso aqui é o seguinte, eu quero que, quando estiver desligado, que é nesse caso aqui, né? Eu quero... Vamos terminar de escrever aqui Vamos acabar de escrever aqui a animação. Além do deslocamento no eixo X igual a 40 pixels, eu quero também que o tamanho do elemento seja 100%, seja 1 vezes o seu tamanho, então é o seu tamanho normal. Mas aí, quando eu tiver em 50% da animação, ou seja, na metade, essa propriedade transform vai ter o deslocamento no eixo X igual a 20 pixels, ou seja, na metade da animação ele vai estar na metade do caminho, né, deslocado. No caso aqui está 40, aí aqui vai estar 20. E eu vou definir a escala do tamanho do elemento como sendo 1.2. Isso vai fazer o elemento ser 20% maior do que ele é. Então, durante aqui a animação de desligar, quando
quando a bola estiver aqui no meio, ela vai ficar 20% maior. E no final, quando a animação completar 100% do seu progresso, nós queremos um deslocamento para o lado direito igual a 0. E nós queremos que o tamanho do elemento seja 1 vezes o seu tamanho, ou seja, 100%. Portanto, essa é a animação deslizar, desligar. Vamos ter uma segunda chamada deslizar, ligar. E aí essa aqui vai ser o seguinte, em 0% do progresso da animação, nós queremos deslocamento no eixo X igual a 40, ou melhor, deslocamento no eixo X igual a 0, porque é o inverso, né? Quando está ligada está de um lado, quando está desligada está do outro. Em 50% nós queremos e em 100% aqui ó, é translate X, assim como aqui. E a escala vai ser 1. Eu vou salvar. E aí, se eu clicar aqui nada... se eu clicar já acontece já, que interessante. Tá, é porque como eu tô clicando aqui, esse input aqui, que tá escondido aqui atrás, ele é ligado, né? A gente só não vê a bolinha ficar aqui do outro lado. Vamos ver aqui, peraí. Vamos ver se tá tudo certo. Tá. Aqui eu errei, ó. Aqui é menos... Aqui é 40 pixels, né? É isso. Que é o inverso daqui do desligar, né? No desligar, no 0% está em 40, depois 20, depois 0. No ligar, é o contrário. Portanto, se eu clicar, os input checkbox são ativados ou desativados, são ligados ou desligados. Só que a gente ainda não tem aquela lógica de que o projeto não tem como ter as 3 características, né? Só tem como ser 2. Então, vamos fazer isso com o JavaScript. Eu vou criar aqui um arquivo chamado script.js. E aí, para esse arquivo, eu vou selecionar os alternadores, né? Vou selecionar aqui os elementos com a classe alternar. Vou selecionar os elementos com IDs. Com IDs bom, barato e rápido, que são os inputs, né? Porque aqui a ideia é a seguinte, quando o usuário estiver aqui definindo as características do seu projeto, no código ali JavaScript, a gente vai checar. O input com ID bom está checado e o input com ID barato também está checado e o input com ID rápido também está checado, ou seja, os 3 estão checados. Se for o caso, a gente vai ter que desativar um. É basicamente assim a lógica. E aí, para a gente fazer isso, eu vou utilizar o método querySelectorAll para selecionar todos os elementos com a classe alternar. Vou atribuir isso a uma constante chamada alternadores. Vou selecionar os inputs, né? E aí com o método querySelector, eu vou especificar que eu quero selecionar o elemento com ID. Por isso que eu vou digitar aqui, ó, jogo da velha. E aí, bom. Vou atribuir isso a uma constante chamada bom. Vou copiar essa linha de código, vou colar 2 vezes, porque aqui eu vou mudar só a regra de seleção, né? Aqui vai ser o elemento com ID barato. E eu vou chamar esse elemento de barato. E aqui vai ser rápido. E aí, eu vou selecionar esses alternadores aqui
Através do método alternadores add event listener, através do método for each, eu vou executar uma função para cada um dos alternadores, né? E aí essa função, ela vai receber automaticamente o elemento, né, da lista como argumento. Eu vou chamar esse argumento de alternar, que é o componente aqui, né, com a classe alternar, que é o input. E aí para esse alternador, eu vou fazer o seguinte, ó, alternar é o elemento, né? Add event listener. Quando o evento change for detectado, a palavra change em inglês significa mudar. E change é o evento que é disparado quando um input checkbox tem o seu valor alternado de checado para não checado. E aí, quando o valor desse input for alternado, né, for alterado, for mudado, eu vou chamar uma função chamada aplicar regra. Essa função não existe ainda, nós vamos criar ela daqui a pouco. Mas além de chamar ela, nós vamos passar o evento que foi detectado, que nos é oferecido aqui como argumento da função, né? Eu vou passar a propriedade target do evento. A propriedade target representa o elemento que disparou o evento, que no caso é o próprio alternar aqui, né? E aí eu vou passar esse elemento para a função aplicar a regra que nós vamos criar agora. Eu vou criar aqui, ó, function aplicar a regra, que é a regra de limitar as configurações do projeto, né? E aí, esse argumento que é passado aqui, eu vou chamar esse argumento de clicado, que foi o elemento que foi clicado, né? E aí eu vou criar a seguinte estrutura condicional. Se, e aí eu vou selecionar esses três elementos aqui, ó. Se bom estiver checado, em outras palavras, se a propriedade checked do elemento bom for verdadeira, que é quando o elemento tá com x, né, tá marcado, e barato estiver checado e rápido estiver checado, ou seja, depois que um alternador for clicado, for alterado, a gente vai chamar a função aplicar regra. E aí essa função vai testar. Os três estão marcados, os três estão checados. Se for o caso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar uma segunda estrutura condicional dentro, né? E aí eu vou testar, ó. O elemento bom é igual ao elemento clicado? E aí, se for o elemento bom que foi clicado, vamos definir o elemento rápido como não checado. Vamos definir a propriedade checked como sendo falsa, né? E aí eu vou definir uma outra estrutura aqui, que vai perguntar o seguinte. O elemento barato, né, o input barato, ele é igual ao elemento que foi clicado? Se sim, né? Então vamos definir o elemento bom como não estando checado. Vamos definir a propriedade checked do input bom como sendo falsa. Ou seja, se eu tenho aqui assim, né? Digamos que minha configuração está assim, e aí eu clico aqui no barato, né? O elemento barato é o que foi clicado. E aí o que vai acontecer é o seguinte, ele vai ativar e aí o input bom vai ser desativado. E isso vai acontecer automaticamente. E por fim, se o input rápido é o elemento que foi clicado, então vamos definir barato como não estando checado. Eu vou salvar esse arquivo. Se eu clicar aqui, ainda não vai funcionar porque nós não conectamos o arquivo script.js no nosso HTML. Portanto, aqui no HTML, antes de fechar a tag body,
eu vou criar aqui um elemento script especificando o atributo src como sendo script.js. Eu vou salvar esse arquivo, eu vou cruzar os meus dedos para testar agora. Eu quero que o meu projeto seja bom, eu quero que seja barato, e se não for pedir muito, eu quero que ele também seja rápido, mas isso é impossível. Porque não tem como, né? Nada é bom, barato e rápido. E o mesmo vale aqui para as outras opções, né? Eu nunca vou conseguir ter as três. Eu nunca vou conseguir ter as três configurações no meu projeto, porque é impossível, né? E o interessante aqui desse componente é que esse tipo de configuração aqui, em que determinados parâmetros são dependentes se outros parâmetros são verdadeiros ou não, é bem interessante e certamente a gente poderia encontrar aplicações além da definição das características de um projeto que um cliente quer contratar a gente, né? Certamente existem outras aplicações em que nós poderíamos utilizar esse conceito aqui, em que determinadas configurações não podem estar todas ativas ao mesmo tempo por algum tipo de limitação. Portanto, esse foi o nosso projeto que foi bom, que foi barato e que foi rápido. E eu vejo vocês no próximo tutorial.